Peço, portanto, a gentileza de vir aqui ao ambiente a doutora Liz Sobol. Ninguém pode tudo, ninguém pode sempre, ninguém pode sozinho. Bom dia, é uma alegria estar aqui com os senhores, compartilhando essa grande oportunidade que a vida está nos dando de repensar o que temos feito conosco mesmo e com o outro enquanto trabalhamos. É isso que eu entendo que a NR1 traz de maior contribuição para todos nós nesse momento da nossa trajetória em sociedade. Estamos avançando num processo civilizatório de mais respeito, de mais cuidado mútuo e da convocação que a vida nos faz de recombinarmos e repensarmos como trabalhamos e como nos cuidamos. Saúde, o OIT, estão muito atentos a essa questão. Os problemas de saúde mental, eles afastam as pessoas por períodos muito prolongados e o retorno delas ao trabalho, eles são muito dificultosos. Então, nesse sentido, quando olhamos para a NR1, na minha visão, nós temos um caminho de esperança. Esperança que vejo refletida no cotidiano das organizações, onde o tema, até muito pouco tempo atrás, era um tabu, era um desafio, né, de ser colocado na pauta estratégica das organizações, e com a NR1 ele toma um outro lugar, um outro protagonismo. Recente, que passa a vigorar este ano, o ano que vem, ela aponta para a necessidade de inclusão da gestão dos riscos psicossociais também dentro da avaliação dos riscos ocupacionais. E quando se fala em riscos psicossociais, nós temos vários fatores que estão envolvidos, mas quero aqui dar ênfase principalmente nas questões de saúde mental e também do assédio. Mas será que isso realmente acontece na realidade? Como é que estão os indicadores relacionados ao assédio? Né? Que a saúde mental, a gente já tem entendido que é um dos principais fatores de afastamento, mas e o assédio? É de fato importante essa realidade que está acontecendo? Como é que eu passo aqui? Aí, consegui. Os senhores na Justiça do Trabalho julgaram mais de 400 mil casos em 3 anos. Isso aponta, né, para de fato, uma demanda que não é representativa da totalidade dos casos. Precisamos considerar aí ainda a subnotificação e casos que não se configuram como assédio, mas que ainda assim não respondem como um lugar de respeito. Quando se fala de assédio, nós precisamos desenvolver ações que levem os ambientes de trabalho a serem lugares de respeito. O que queremos não é só o combate ao assédio, mas é, acima de tudo, dignidade no ambiente de trabalho. E essa realidade pega situações de diversos setores na sociedade. Mas, quando olhamos para esses dados, precisamos também pensar nessa pesquisa que o CNJ nos traz. O assédio também acontece dentro do próprio judiciário. Assédio, 56% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa do CNJ apontam que já passaram por situações de assédio moral dentro do próprio judiciário. Então, isso impacta num problema de saúde mental. No judiciário, os problemas de saúde mental são as principais causas de afastamento.
também dentro dessa realidade. Portanto, nós estamos falando de um problema que é global, de um problema que é de vários setores da nossa sociedade brasileira e dentro do próprio judiciário. O que vamos fazer diante disso? Né? Nós temos hoje várias legislações. Quando eu comecei a trabalhar com os temas do assédio, quando defendi o doutorado na USP em 2006, não existia, né, nenhuma dessas regulamentações, e a gente vê surgindo cada vez mais leis, regulamentações, diretrizes para enfrentamento do assédio e dos problemas de saúde mental. E a NR1 é, sem dúvida, um marco histórico muito importante no país, que está dando legitimidade para a discussão disso no cotidiano. Da mesma forma, quero destacar a importante iniciativa do CNJ ao estabelecer a Resolução 351, atualizada pela 518, que estabelece as comissões de prevenção do assédio em todo o Brasil. E, além disso, temos muitas outras leis, mas como é que essas leis, né, têm fundamentado uma transformação de sociedade? Qual é a importância da NR1 aqui? Quando falamos de riscos psicossociais, a NR1 traz o Ministério do Trabalho e do Emprego lançou um guia para a aplicação do NR1, porque, claro, nós estamos falando de temas complexos, sensíveis, de difícil mapeamento, e o Ministério do Trabalho e Emprego, então, lançou um guia orientador para esse gerenciamento dos riscos e que faz um mapeamento, né, uma indicação de quais seriam esses riscos psicossociais. Né? E isso passa pela organização do trabalho, pelas exigências cognitivas e organizacionais, também pelas relações socioprofissionais, pelo assédio de todas as naturezas, a falta de autonomia e controle, falta de reconhecimento e justiça organizacional e também a questão da insegurança no trabalho. Bom, tá fácil agora, né? Temos tudo listado. Não, não é nada fácil. Isso aqui, olhem esses indicadores. Como que nós vamos mapear tudo isso? E a indicação é que precisam ser instrumentos validados cientificamente. Eu, como pesquisadora, fiquei muito feliz de ver essa indicação, porque senão cada um faria os seus instrumentos e diria, isso aqui tem ou não riscos psicossociais. E a gente tem vários instrumentos validados no Brasil para esse mapeamento, mas não são de aplicação fácil, não são de interpretação fácil. A NR1 não pede mapeamento de saúde mental, quantas pessoas estão adoecidas. Não é isso, esse é o principal erro que a gente tem visto na aplicação e no desenvolvimento aí das estratégias para responder à NR1. Temos também percebido alguns desafios e que às vezes colocam as pessoas numa posição de ó vida, ó céus, ó azar. Meu Deus, como é que vamos lidar com isso agora? Porque parece que nos escapa, né? O próprio empresariado está muito preocupado e a gente, enquanto pesquisador, também está muito atento, porque de repente todo mundo virou especialista em saúde mental porque teve um burnout. E psicólogos que nem gostavam da área do trabalho viraram os doutores em psicologia organizacional do trabalho, achando que podem sozinho responder a tudo que a NR1 está pedindo. Então, quero alertar os senhores, nenhuma resposta de um profissional sozinho vai ser suficiente para responder ao que a NR1 precisa. Nós precisamos de diálogo institucional, de vários atores respondendo a uma estruturação de como a cada instituição vai reconhecer aquilo que faz adoecer. E esse é um grande avanço da NR1. Nós não estamos mapeando quantas pessoas estão adoecidas quando respondemos à NR1. Nós estamos identificando para depois gerenciar o que faz adoecer. E esse é um grande desafio. O Brasil hoje não está preparado, amadurecido para ter essas respostas. Os profissionais estão ainda se formando para fazer isso. E a resposta precisa ser articulada. A área de gestão, a área de saúde com psicólogos, a área de segurança, ergonomistas, é uma resposta completa dentro da avaliação, né, do programa de gestão dos riscos ocupacionais, junto com outros aspectos. E
que é fundamental aqui? O desafio é mudar a forma de organização do trabalho. Precisamos mudar uma naturalização de cultura de assédio e de adoecimento como parte do trabalho para desenvolvermos uma cultura de respeito e de cuidado, que nos pede para nos alerta, né, da necessidade de restaurar o tecido social. Para enfrentarmos assédios e problemas de saúde mental, precisamos fortalecer as nossas relações. Como é que fortalecemos essas relações? A forma de organização do trabalho, a maneira como o trabalho está dividido, como tem hierarquia, a questão de como é cobrado as metas, a divisão das atividades impacta em como nós nos relacionamos. E é isso que precisa ser alterado, e não apenas perceber se há ou não adoecimentos, né? Como é que hoje, o que nós temos de mais atualizado e avançado em relação à mudança desse tecido social no trabalho? É o estímulo ao cuidado da saúde social. A saúde social é um tema que a Organização Mundial da Saúde, desde 2023, está investindo muito significativamente, pensando no enfrentamento da solidão no mundo. Hoje, a solidão é uma epidemia mundial. Uma entre cada 6 pessoas se sentem solitárias. Isso significa que ela não se sente pertencente e também não acha que é importante para ninguém. Não se sente referência para ninguém. A solidão pode estar acontecendo dentro de um evento como esse, com tantas pessoas, mas é como se a pessoa pensasse: eu não faço parte, eu não importo para ninguém, e também ninguém se importa comigo. Esse é um grande desafio em sociedade. A Organização Mundial da Saúde, percebendo o impacto que a solidão tem na saúde física, na saúde mental e também na longevidade, estabeleceu a Comissão de Conexão Social. E essa comissão já lançou seu primeiro relatório agora em 2025, e o enfrentamento da solidão e a promoção de conexões sociais tem sido considerada uma das prioridades dentro do estabelecimento das diretrizes de saúde para a Organização Mundial da Saúde. Esse é um tema muito novo no Brasil. Eu tive a honra de poder lançar o primeiro livro, né, que vai ser, hoje à tarde teremos o lançamento do livro Saúde Social, que é a primeira obra brasileira no tema. Já é um tema que eu vinha estudando e acompanhando, e com os amadurecimentos que a gente conseguiu ter nas nossas pesquisas e mapeamentos, então a gente já está socializando, né? Estou socializando já no Brasil essa discussão, que traz como protagonista o vínculo humano, o pertencimento, como um lugar de prevenção dos assédios, de fortalecimento da saúde mental, com estratégias práticas para o cotidiano de gestores, de empresas, que vão responder também à NR1. Além das atividades de pesquisa, também tenho acompanhado muitas organizações, inclusive dentro do judiciário, aonde desenvolvemos práticas de saúde social. Uma delas é o programa Brigadistas em Saúde Mental, com multiplicadores de cuidado, na qual desenvolvemos um processo de psicoeducação, compartilhando com as pessoas práticas e estratégias cotidianas de cuidado de si e cuidado do outro, estratégias que ajudam a pessoa a perceber sinais de alerta, que diminuem estigmas em saúde mental e que coloca essa pessoa em condição de acolher outros e também de colocar quem precisa dentro da rede de suporte e de ajuda. Esse programa dos brigadistas em saúde mental, ele também ensina essas pessoas a multiplicarem o olhar de cuidado, fazendo oficinas de curta duração nos seus espaços de trabalho. Essas oficinas têm como base os primeiros socorros psicológicos, que dão esse lugar de acolhimento e de fortalecimento da saúde mental e também dos vínculos. Aí a gente consegue
quebrar essa lógica individual. O problema de saúde mental hoje não é um problema individual, nós estamos em sociedade, num sofrimento e decorrente também das pressões, da pandemia, mas muito da solidão. Então, para cuidar de saúde mental, a gente precisa restaurar os vínculos, o tecido social, o pertencimento. Outro programa é o programa Cultura do Respeito, onde fortalecemos os gestores, para eles serem promotores de saúde social, de vínculo, para ter um olhar atento de prevenção ao assédio, de intervenção precoce, quando ele percebe conflitos, assédio, violência no seu ambiente de trabalho, a partir de um modelo inglês, e também trabalhamos com os gestores a cultura do respeito, fundamentada no diálogo e em princípios, inclusive, que dialogam muito com a própria justiça restaurativa. O diálogo, a responsabilização, a autorresponsabilização, a responsabilidade compartilhada por aquilo que a gente vive junto. Então, esse trabalho com os gestores traz para eles ferramentas práticas cotidianas de gestão que favorecem diálogo, reconhecimento, fortalecimento, pertencimento e tira o próprio gestor da solidão. Hoje, as lideranças têm adoecido de maneira muito significativa por conta dessa capa, né, que é necessário muitas vezes manter, de que pode tudo, pode sempre e pode sozinho. E isso impõe uma vivência como seres performáticos. Byung-Chul Han fala, né, dessa sociedade que nos impõe essa vida para além de ser seres humanos. Acabamos sendo seres performáticos e adoecemos por isso. Então, esses dois programas têm sido estão se apresentando como estratégias muito interessantes de poder mudar o tecido social, responder à NR1 e também contribuir para que sejam gerenciados riscos psicossociais. Nós estamos demorando muito para poder dar respostas às pessoas que estão em sofrimento. O suicídio no trabalho tem aumentado, as situações de assédio também. E nós precisamos ter responsabilidade de responder a isso com estratégias que vão além da punição, além do acolhimento individual, mas que favoreçam uma mudança coletiva da organização do trabalho. Por que trabalhar com gestores? Porque são os gestores que definem as margens da cultura organizacional, são as lideranças. Então, poder discutir com essas lideranças dá toda a diferença. Essa semana eu tive a oportunidade de estar no TJ Maranhão, fazendo uma fala com desembargadores sobre o tema de saúde social, compartilhando estratégias práticas de gestão do cotidiano que levem ao pertencimento e à prevenção dos problemas de saúde mental. Então, nós estamos muito animados, né? Estou muito animada como pesquisadora, também no Instituto Consciência, trabalhando com essas estratégias. E esse livro tem uma capa que eu escolhi com muito carinho. Os senhores podem talvez já ter reconhecido que esse é um quadro do Monet, que se chama, né, Almoço. E esse quadro mexe muito comigo, porque ele é muito significativo para mim, porque fala de um pintor que tem uma intencionalidade, que plantava o seu próprio jardim para então pintar as obras. Eu tive a oportunidade de realizar um sonho da minha mãe e levá-la nesse jardim. E chegando lá, me impactou o fato de, quando a gente visitou a casa dele, tinha um corredor de flores que ele plantou exatamente na janela da sala de costura da sua esposa. E da janela você via aquelas flores, né, com destaque, valorizando aquela relação, aquela convivência, com uma intencionalidade. Sem intencionalidade, o encontro não acontece. Sem intencionalidade, nós não vamos ter prevenção de assédio, nós não vamos conseguir gerenciar risco psicossocial nenhum. Sem intencionalidade, não haverá como diminuirmos, né, esse sofrimento emocional, mental que a gente tem visto em sociedade. Então, esse quadro também é muito significativo porque ele traz uma mesa que não é desse lugar, uma alimentação que não chegou aí sozinho, alguém pensou nisso, alguém investiu tempo, alguém investiu
energia para que esse encontro acontecesse. E foi pela escolha de alguém que as pessoas puderam estar ali. Então, é isso que a gente está precisando em sociedade. Todos nós precisamos do olhar um do outro. Precisamos nos sentir pertencentes. A NR1 nos dá a oportunidade de olhar para isso de maneira estratégica, de colocar isso nas nossas agendas de trabalho, porque afinal o trabalho é um lugar que nos fortalece, que pode sim ter uma potência de vida. O trabalho é mais do que produzir, já nos diz Christophe Dejour. O trabalho é transformar o outro e a si mesmo. E eu gosto de complementar, dizendo que o trabalho é uma bela desculpa da vida para termos encontros significativos. E aí, esse trabalho pode sim promover a nossa saúde mental e não tomá-la de nós. E quero terminar homenageando o desembargador Ricardo Tadeu, um grande amigo, que já temos há muitos anos nos acompanhado no movimento em relação ao cuidado da saúde mental. E quando eu fui presenteá-lo com esse livro, a esposa dele estava do lado e começou a descrever para ele a capa do livro e o quadro do Monet. E aí o desembargador Ricardo Tadeu começou a me contar que ela levou ele até o Jardim de Monet e que foi uma experiência incrível. E ele começou a elogiá-la, me dizendo: a minha esposa conta do mundo para mim. Ela é artista plástica e a maneira como ela conta a realidade e me descreveu esse jardim, eu vi o quanto ele é lindo. Então, esse livro ficou ainda mais significativo depois desse encontro, né, que foi uma grande desculpa da vida, de ser transformada e ser tocada pela história deles também. O que nós temos feito conosco e com o outro? Falar de NR1 e de saúde mental do outro é um passo, mas é importante a gente também pensar como eu estou, como está a minha saúde mental, como estão as minhas relações. Nós que estamos aqui pensando no cuidado do outro, da saúde mental do outro, não podemos esquecer que somos também seres humanos, que cada um possa ter ousadia e consciência de fazer as escolhas que lhe cabem no cotidiano, porque é no cotidiano que a vida acontece. A vida passa aceleradamente e ela pode escorrer entre os dedos como areia, ou podemos escolher entregar intencionalmente sementes a cada novo encontro. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com os senhores, pelas sementes que eu estou recebendo aqui, e parabenizo, né, a Márcia, a desembargadora Márcia, a doutora Márcia e todas as pessoas aqui envolvidas com esse evento. Parabéns por esse evento que transforma. Em benefício do tempo, vamos logo dar sequência e agora teremos a oportunidade de ouvir doutora Maria Antonieta Dias Faisal. Ela é da Rede DOR São Luís Sul-América e vai tratar da relevância do Instituto da Coparticipação para a manutenção a longo prazo do benefício plano de saúde fornecido pela empresa aos seus funcionários. Bem-vinda. Ela é advogada há 19 anos, superintendente jurídica da Rede DOR e Sul-América, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela FGV e pelo Instituto Legal em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito, em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e em Gestão Jurídica Executiva pela FGV. Professora de pós-graduação há 8 anos no IDOR, Instituto DOR de Ensino e Pesquisa, nas disciplinas de Direito do Trabalho e Direito de Saúde. Com a palavra, então, a doutora Maria Antonieta. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Obrigada. Bom dia a todos.
Eu estava aguardando aqui a apresentação, a projeção, já deve voltar nos próximos minutos. Eu sou Maria Antonieta, advogada, superintendente jurídica da Redditor Sul América. É um prazer estar aqui nesse dia, compartilhar um pouquinho dos estudos que a gente desenvolve dentro de casa e da vida acadêmica. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o tema 22 do TST, que foi considerado de relevância para um debate público e houve o ingresso de várias entidades do setor de saúde, principalmente, para discutir se a cobrança da coparticipação, eu acho que já voltou aqui, enfim, só concluindo, se a cobrança da coparticipação é uma cobrança quando instituída no curso do contrato de trabalho, seria uma alteração, passar a cobrar a coparticipação, seria uma alteração lesiva ou não no contrato de trabalho. Então, aqui eu trouxe alguns inputs sobre o tema e a gente repassa em conjunto também, né? A coparticipação, ela é uma cobrança que visa trazer um equilíbrio para o benefício plano de saúde. Parece um tema um pouco técnico, mas que ele impacta demais no orçamento das empresas, mas também na vida do trabalhador. Aqui a gente destaca, primeiro, né? Então, como eu comentei com vocês, a pergunta que foi feita pelo Tribunal Superior do Trabalho no tema 22, seria uma alteração lesiva? Qual o caso... Deixa eu passar aqui para o próximo. Qual foi o caso que fundamentou o debate no TST? Se trata de um processo entre Fundação Casa e uma funcionária que, no curso do contrato de trabalho, possuía um plano de saúde que não tinha a cobrança da coparticipação. E, em dado momento, a Fundação Casa, por necessidade licitatória e por necessidade orçamentária, iniciou o processo licitatório para trocar a operadora de plano de saúde. Era uma operadora que não atendia mais os requisitos da instituição e eles trocaram a operadora. Para que o novo plano de saúde entrasse nos requisitos de orçamento público da Fundação Casa, seria necessário iniciar a cobrança de coparticipação desses funcionários. E, dentro desse contexto, os funcionários recorreram ao seu trabalho para entender se isso seria uma alteração legítima ou não do contrato de trabalho. Só para a gente ter um conteúdo aqui técnico também, né? A coparticipação, a definição, é uma forma de custeio em que o beneficiário paga uma parte do valor de cada procedimento realizado, conforme autorização de lei específica, né, e regulamentação da ANS, e ela não altera a natureza não salarial do benefício plano de saúde. Por que eu trouxe esse destaque de que não tem natureza salarial? Porque isso é um pilar na discussão para demonstrar que não tem a caracterização de alteração lesiva no contrato de trabalho. Então, aqui, não vou ficar lendo para vocês, mas é o tema repetitivo 22 do TST. A controvérsia, né, envolve inclusão da coparticipação após a licitação para a troca do plano de saúde. E o que se discute é a possível lesividade ou não dessa alteração. E a gente traz aqui, então, a questão jurídica, né? A inclusão configura alteração lesiva aos empregados? Então, a gente destaca aqui, né? A natureza do benefício não tem natureza salarial. Por que eu estou reforçando isso, né? A gente tem sempre um debate de pano de fundo, mas é o prejuízo para o trabalhador. A questão do prejuízo, para mim, é um ponto central da discussão. Porque, para fazer esse olhar, a gente não pode focar somente na relação individual beneficiário-empregador. A gente tem que olhar todo o grupo de funcionários que contempla essa apólice. Como na Sul América a gente debate bastante isso, né?
discussões sobre reajuste de plano de saúde. Ninguém gosta de ver os reajustes de plano de saúde que normalmente são significativos. Por que eles são significativos? Porque uma empresa contrata, por exemplo, uma empresa com 10 mil funcionários. Ela contrata a Sua América, por exemplo, para cobrir todos esses funcionários. Então, nesse grupo de funcionários, a gente vai ter o funcionário que vai gerar uma sinistralidade por medicação de alto custo, por terapias de alto custo, seja em doenças de terminalidade ou doenças, patologias que podem durar a vida toda de um dependente ou de um beneficiário. E isso onera muito o plano de saúde. Quando a gente tem esses ofensores do custo do plano de saúde, é feito um cálculo atuarial, e isso faz com que para o próximo ano o plano de saúde ele tenha um valor maior do que o que seria se tivesse um estudo dessa carteira e ela não tivesse sido tão impactada. Então, qual o benefício que a coparticipação traz para essa relação? A coparticipação, ela visa trazer sustentabilidade. Como para quem não conhece, quem não tem plano de saúde com essa característica, a coparticipação, via de regra, ela tem um teto de desconto, então ela nunca pode ser maior que 30% do salário do funcionário, e ela normalmente gira em torno de 30% também do procedimento que o funcionário realiza. Então, por exemplo, o funcionário vai passar numa consulta com um especialista. O valor dessa consulta acordado entre convênio e empresa, ou normalmente quem faz a intermediação desse plano de saúde, tem uma tabela. Então, vamos pensar aqui, o custo dessa consulta é de R$100 para a operadora. Se é de R$100, o funcionário vai custear até R$30 desse valor, no meu exemplo. Então, a coparticipação, ela visa o uso consciente do plano de saúde. Vamos imaginar um funcionário que, sem entrar no juízo de valor, se ele precisou ou não daqueles tratamentos ou consultas ou exames, né? Tem exames hoje, assim, com valores elevados, se ele precisa efetivamente daquele tratamento ou acompanhamento, ou se ele está fazendo por questões pessoais. Então, nesse contexto, a gente pode ter situações onde a sinistralidade do plano de saúde ela é muito elevada, porque o funcionário não tem qualquer custeio desse benefício. Então, a coparticipação, ela só existe quando o funcionário usa efetivamente, né, o plano de saúde. Acho que isso é importante destacar. Não é uma mensalidade. A mensalidade tem o pagamento compartilhado com a empresa. A coparticipação é diferente. Ela só é cobrada do funcionário quando ele faz a efetiva utilização e com patamares limítrofes de desconto. Aqui eu trouxe um pouco de fundamentação constitucional, né, para a gente dissociar um pouquinho só de CLT. Às vezes a gente fica só olhando para o artigo que fala da lesividade no debate, mas a gente tem as regulamentações de saúde suplementar. Saúde suplementar é a nomenclatura dada para a saúde em regra privada, as relações privadas de saúde no Brasil. Os princípios econômicos, né, da livre iniciativa, eu preciso destacar, porque aqui tem dois aspectos. No processo da Fundação Casa, se discute a obrigatoriedade da licitação e a livre iniciativa da Fundação Casa na condição de empregadora. E aqui eu vou um pouco além. A natureza do benefício na relação também, porque o benefício plano de saúde, ele tem características de fornecimento por liberalidade das empresas. Ele não é um benefício obrigatório. Ele não vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Ele é um benefício que a empresa concede para proteger seus funcionários. Mas caso as empresas comecem a identificar, com o passar dos anos, que isso está impactando demasiadamente o seu orçamento, naturalmente vai ter uma reavaliação do fornecimento ou manutenção desse benefício. A gente precisa ponderar isso como sociedade, a sustentabilidade do benefício a longo prazo. A Constituição traz aqui outras bases fundamentais, né? Saúde como direito universal. Então, a gente precisa destacar a importância e a relevância do fornecimento do benefício.
a relevância pública das ações e serviços de saúde, liberdade da iniciativa privada no fornecimento efetivo da assistência à saúde, mais uma vez a livre iniciativa, e no caso da Fundação Casa, o artigo 37, que é a obrigatoriedade da licitação para preencher o orçamento público, para atender requisitos de orçamento público. Aqui só uma passagem, né, sobre o case em si, que fala da obrigatoriedade de adesão aí dos processos licitatórios e a impossibilidade de manutenção do modelo por força de lei. A própria lei que rege a fundação, ela teve alterações significativas. Então, vamos aqui para o ponto central, né, da análise. Existe lesividade ou não na cobrança de coparticipação no contrato de trabalho, no plano de saúde daquele funcionário que há algum tempo já possuía o benefício plano de saúde? Coparticipação é modalidade legítima de custeio. Artigo 468 da CLT exige 3 elementos cumulativos para a configuração da lesividade, que a alteração seja considerada lesiva. 1. Que a alteração seja unilateral. Aqui a gente tem uma discussão, né, um debate de fundo, que alguns doutrinadores e tem alguns entendimentos jurisprudenciais que entendem que incluir uma cobrança como a coparticipação no plano de saúde seria uma alteração unilateral. A empresa, por gestão, avalia custos e a sinistralidade do plano de saúde e resolve passar a cobrar por questões orçamentárias a coparticipação. Então, é unilateral ou não? É um debate que cabe ainda ser mais amadurecido. Mas a gente tem outros requisitos. A gente tem a questão do prejuízo direto, e aqui eu destaco para vocês, o prejuízo estaria efetivamente enquadrado quando a gente considera que para o grupo que é beneficiado por aquele plano de saúde, a instituição da coparticipação vai garantir a permanência a longo prazo do fornecimento do benefício. Então, acho que o ponto crucial aqui do debate nos meus estudos a gente deveria, além de olhar o impacto que é gerado, no primeiro momento, para o funcionário individual, ali na relação individual trabalhista, a gente tem que considerar também o benefício que é gerado para a carteira beneficiada, para todos os funcionários que estão envolvidos aí nesse grupo, onde a coparticipação produz efeitos e garante a sustentabilidade do benefício. E a condição salarial, né, que eu comentei que a coparticipação não tem natureza salarial. Então, dos requisitos para a configuração da lesividade do 468, a gente não tem aqui. A gente tem um pano de fundo de debate do primeiro requisito, e nos outros dois, a gente, na minha interpretação e das entidades empresariais que ingressaram no processo como amicus curiae, eles alegam e comprovam que a gente não preenche esses demais requisitos, que é o prejuízo direto ante o olhar da coletividade e a condição de não ter natureza salarial. Assim, não é possível se concluir que há prejuízo ao empregado, nem em caso de alteração do contrato do plano, quando a referida alteração possui intuito de manutenção da sustentabilidade do benefício. E o benefício plano de saúde, mensalidade e coparticipação não possuem natureza salarial. Logo, não há lesividade. Aqui, eu trouxe um estudo que a Abrange trouxe para o processo, que é uma das entidades que foi aceita como amicus curiae. Ela trouxe que a instituição da coparticipação na relação de plano de saúde gera, em média, uma economia no custo efetivo do plano para as empresas de 30% no valor. E aqui eles colocaram o custo para o beneficiário, mas o beneficiário que paga o plano, porque, via de regra, as empresas fornecem o plano sem custo adicional de mensalidade. Ou a empresa que tem custo de mensalidade, isso nunca passa normalmente de 30% do valor integral da coparticipação ou da mensalidade em si.
Então, as conclusões, né, do parecer. A coparticipação melhorou, a efetividade coletiva sem habilidades individuais, então é aquela questão de beneficiar o coletivo, redução de custos, maior eficiência no uso do sistema e sustentabilidade de longo prazo. Então, aqui a gente traz quais os impactos que a gente pode ter com uma decisão de interpretação de lesividade no caso da Fundação Casa e que produzirá efeitos para os demais casos de plano de saúde. Todos os contratos de saúde suplementar de órgãos públicos e privados, o impacto direto pode gerar um desequilíbrio econômico do setor, impactar o acesso de milhões de beneficiários ao plano de saúde, já que é um benefício facultativo. A saúde financeira do SUS pode ser impactada em razão da migração inversa, porque a gente pode ter empresas deixando de fornecer o benefício e, com isso, o SUS ficaria sobrecarregado. Impactar a segurança jurídica da contratação pública e privada de um modo geral, porque a gente restringiria o pacote de benefícios na contratação. Então, além disso, né, a interpretação da legislação também traria a consequência da inviabilização de licitações futuras, no caso dos entes públicos, do caso em si, inviabilidade de manutenção da concessão do benefício em si, geraria efeitos cascatas de judicializações, porque a gente traria insegurança jurídica para as relações, e teria um aumento de custo para o Estado, para as empresas, e a gente reduziria a cobertura assistencial na relação de trabalho. Aqui, para concluir, então, a gente consegue tirar algumas conclusões aqui desses aspectos sobre a coparticipação. Ela é constitucional, é regulatória, não é trabalhista, é sustentável, ou deveria ser, ter esse papel principal de manter a sustentabilidade do benefício, é necessária, não é alteração lesiva e não integra o salário. Sobre o direito adquirido, que a gente encontra nos debates. Não há direito adquirido ao modelo anterior por ser um benefício concedido por liberalidade e por não se tratar de alteração lesiva ao contrato de trabalho na medida em que beneficia o coletivo. E, portanto, a conclusão final aqui é que a coparticipação é constitucional, legal e sustentável. Para fazer um fechamento aqui do painel, só queria comentar também, o doutor Zé Pedro comentou a sobrecarga que existe, né, sobre os profissionais de saúde. E aí eu trago aqui uma reflexão também sobre o que a doutora Liz comentou sobre a saúde mental. A gente tem na Redditor um programa que chama Gestão das Emoções, desculpa. E esse programa, ele foca no preventivo. Então, a gente sabe que o pessoal da UTI tem uma pressão excessiva de trabalho, que a responsabilidade é muito grande sobre esses profissionais. Então, a gente desenvolveu um projeto no qual a gente faz um preventivo para a vida desse profissional, onde a gente olha saúde, vida pessoal, psicológica, alimentação, bem-estar. Então, o papel do trabalho preventivo nessas questões de saúde, ainda mais os profissionais, cuidar de quem cuida, eu acho que é fundamental. E a coparticipação, ela resguarda a garantia de fornecimento de saúde integral para todos os trabalhadores, porque a gente consegue segurar o custo disso enquanto empresa, enquanto gestão responsável aí das empresas e das entidades públicas e privadas. Era isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Maria Antonieta, particularmente por essa ligação que fez entre a palestra mais abrangente, genérica, pela doutora Liz, e agora uma questão mais prática, mais técnica trabalhista, sobre se alteração contratual há ou não há na coparticipação de planos. Mas, ao final, a doutora Maria Antonieta faz essa ligação que é muito importante, que, na verdade, traz a humanidade e a humanização no trabalho, no ambiente de trabalho. Ouviremos agora o doutor Clóvis Veloso de Queiroz Neto.
critérios técnicos e segurança jurídica, o olhar do empregador sobre a insalubridade em estabelecimentos de saúde. Dr. Clóvis é advogado, diretor de Relações do Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde, especialista em segurança e saúde do trabalho e em normas internacionais do trabalho pela OIT, diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, na gestão 25-27, secretário-geral adjunto da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Distrito Federal. Com a palavra, o doutor Clóvis Veloso de Queiroz Neto. Bom dia a todos. Está numa boa altura, todos me ouvem perfeitamente? Ok. Bom, a mim coube falar sobre a questão da insalubridade, os critérios técnicos de segurança jurídica, o olhar do empregador sobre a insalubridade em estabelecimentos de saúde. Quero aqui fazer uma explanação. Não era para ter esses efeitos aqui, mas vamos lá. Antes de entrar na minha temática, eu queria apresentar a Confederação. A CN Saúde, né, a Confederação Nacional de Saúde, foi fundada em 22 de março de 94. Nós temos hoje em torno de 85 entidades sindicais filiadas a nós. O nosso setor, hoje é composto no país por mais de 896 mil CNPJs ativos, e aqui é um dado importante para trazer para todos vocês, é que 92% desses CNPJs são de micro e pequenas empresas. Somente 8% são de médias e grandes empresas no setor da saúde. Um outro dado que também do CAGED, novo CAGED, agora o último dado, não o último, mas o penúltimo, porque o último saiu ontem, nós temos 3,2 milhões de empregados vinculados aos CNPJs da saúde. E também um dado interessante, uma característica do nosso setor, ele é composto por 80% de trabalhadores do gênero feminino, ou seja, 80%, quase 80% de mulheres. Nós somos, no país, o terceiro maior empregador do país, né? Pouca gente também sabe disso, sabe que a saúde é um setor importante, mas não vê na saúde, né, um segmento como um grande empregador. Então, nós só ficamos atrás da indústria e do comércio. E um outro dado também importante, uma outra característica importante do nosso segmento, é que nós fazemos a política do primeiro emprego de forma natural, porque a faixa que nós mais contratamos são de 18 a 24 anos, sem nenhum incentivo, sem nenhuma política pública voltada para o nosso segmento. Bom, sobre essa temática que irei abordar hoje, ela é a campeã de discussão na Justiça do Trabalho. Ela está em primeiro lugar, esse é o último dado disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho, onde mostra que a discussão sobre a adicional de insalubridade é o grande tema tratado na Justiça do Trabalho. Aqui também trago algumas OJs, algumas súmulas do TST que tratam dessa questão, como ela deve ser vista e observada à luz do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção de todos, que é a razão, o foco da minha intervenção hoje, são sobre esses dois temas que estão para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro é o tema 198, que está avaliando se o grau máximo da insalubridade ao trabalhador da saúde
deve ou não ficar restrito à questão da área de isolamento. E né, com a questão de estar direcionada para a doença infecto-contagiosa. O segundo tema, o 209, o primeiro mais focado ao trabalhador assistencial, né, o trabalhador, né, nato da saúde, aquele que atende o paciente. E o segundo tema é uma discussão se aquele trabalhador não da área assistencial da saúde deve ou não receber insalubridade por estar ali, né, somente por estar ali naquele ambiente. Esses dois temas são oriundos desse recurso de revista, que tinha sido também colocado para julgamento, aonde ele foi retirado do julgamento, porque ele estava como afirmação, era um tema que estava tratando única e exclusivamente de casos de Covid, o Lindy Case são casos de Covid, e aí ele foi retirado por uma sensibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, eles foram retirados do rito de afirmação e foram passados para o rito de afetação, e se dividiu-se, criou-se essas duas temáticas para um debate dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Mas antes de entrar especificamente assim, no debate que quero fazer com vocês, trago aqui o ordenamento jurídico que trata dessa questão. Então, hoje, a questão da insalubridade no nosso país, ela está vinculada em três vertentes. A primeira na Constituição Federal, a segunda na CLT e a terceira na própria regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego. No que se refere à Constituição Federal, no nosso artigo 7º, ali, inciso 23, fala do adicional de remuneração para atividades penosas, a qual está sendo regulamentada atualmente pelo Congresso Nacional, a insalubridade e a periculosidade. Na CLT, eu não trouxe todos os artigos, mas os que eu reputo serem mais importantes para esse nosso debate, a questão do 189, que traz o conceito da insalubridade, que fala sobre o pagamento acima dos limites de tolerância expedidos, né, regulamentados pelo Ministério do Trabalho. A competência para se regulamentar essa questão, como eu disse, é do Ministério do Trabalho, sobre as atividades insalubres, os limites de tolerância, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição. Outros dois artigos que eu reputo muito importante para esse nosso debate é o 191, que fala, né, da eficácia dos equipamentos de proteção individual no que se refere à eliminação ou neutralização do agente insalubre, com a adoção de EPIs eficazes, EPI esses que são regulamentados pela norma regulamentadora número 6, medidas de engenharia e organização no trabalho. Por fim, é importante que isso não se dá, que essa caracterização necessita de uma perícia técnica. Perícia essa que obrigatoriamente tem que ser realizada por dois tipos de profissionais, ou pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro de segurança. No que se refere à NR 15, que é a norma que regulamenta a questão da insalubridade, ela traz os limites de tolerância, os agentes físicos, químicos e biológicos, que é o foco do nosso debate aqui hoje, as metodologias de avaliação e os nexos específicos, dentre eles o biológico. Nós estamos regulamentados, no caso, o risco biológico, o agente biológico está no anexo 14, e ele traz duas graduações para a questão do risco biológico. Uma de grau superior, uma de grau máximo, 40%, e a outra de grau médio, 20%. A questão do grau máximo, ela traz aqui algo que eu reputo muito importante. Ela traz a expressão contato permanente para a caracterização do grau máximo. Além do contato permanente, ela diz de pacientes em isolamento, né, por doenças infectos contagiosas, bem como objetos de seu uso, desde que eles não sejam previamente esterilizados. Então, o mandamento que foi outorgado ao Ministério para regulamentar a questão,
ele tem 3 mandamentos, ele tem 3 situações muito claras, que não dá para fugir disso. Primeiro, pacientes em isolamento. O segundo, a questão de doenças infecto-contagiosas. E a terceira, a questão de externar isso para situações que não haja prévio aparelhamento, né, objetos não esterilizados. No que se refere ao grau médio, né, ela também enfoca a questão e a necessidade do contato permanente, né, e estabelece, né, que aqui eu diminuí para caber na tela, né, então os estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana aplica-se unicamente ao pessoal que não tenha, ou melhor dizendo, ao pessoal que tenha contato com o paciente. E aí nós vamos ver na sequência que tipo de contato é esse. Não é qualquer tipo de contato, não é porque eu transito dentro do estabelecimento de saúde que isso leva ao recebimento, faz jus ao recebimento desse adicional. Uma questão que eu acabei esquecendo de falar quando eu estava descrevendo o nosso setor, é bom dizer que dentre os 5.000 e quase 6.000 municípios que nós temos no país, 1.000 desses municípios só tem um hospital filantrópico atendendo a população. Então, quando a gente pensa em políticas públicas ou pensa em estender situações ou mudar situações, nós temos que pensar também que nós estamos afetando esses 1.000 municípios, esses 1.000 estabelecimentos filantrópicos que só tem este estabelecimento para atendimento de toda a sua população. Bom, e os equipamentos de proteção individual? Isso é bem regulamentado no nosso setor, no que se refere a risco biológico. Nós temos equipamentos pensados para proteção respiratória, para proteção das mãos, para proteção dos olhos e face, para proteção do tronco, para proteção dos pés e pernas e para proteção da cabeça. Ou seja, a nossa edumentária, né? Aqui eu até volto aqui na foto para mostrar, para ilustrar melhor do que nós estamos tratando. A indumentária de equipamentos de proteção individual hoje na saúde garante uma situação de muito, digamos assim, de muito conforto no que se refere a combater ou a diminuir os riscos de exposição do trabalhador aos riscos biológicos. Lembrando que, quando a gente fala nos riscos biológicos, as pessoas são imediatamente levadas a pensar na Covid-19 ou naquele período que nós passamos do dia de 2020, principalmente até 2022. Lembro aos senhores e senhoras que isso foi uma exceção mundial. Isso não é a característica dos estabelecimentos de saúde no nosso país. Isso fugiu totalmente à regra. Nós não podemos pegar uma pandemia mundial como fotografia para regulamentar questões de risco biológico, seja agora, seja daqui para frente. Porque o que aconteceu na pandemia foi só na pandemia, no que se refere a combate. Ali, ninguém no mundo não existia mecanismos de confrontar aquela situação. E aqui eu quero fazer chamar a atenção de uma outra questão. Eu estive, como alguns que estão aqui presentes na nossa plateia, eu estive na OIT quando nós discutimos se Covid deveria ou não deveria ser considerado acidente de trabalho. Inclusive, focado nas questões de saúde. A OIT decidiu, de uma maneira tripartite, que Covid não poderia ser considerado acidente de trabalho, pela sua total excepcionalidade, do período que ela existiu, e antes das vacinas. Porque depois das vacinas, hoje, a verdade é que Covid é tratada nos estabelecimentos de saúde como chega alguém lá com gripe. Não tem nenhuma situação diferenciada, não há nenhuma área de isolamento, a pessoa entra de forma comum no estabelecimento e assim é tratado.
Bom, para a minha conclusão, que eu tentei ser o mais rápido possível para ficar dentro aqui do meu tema que me foi concedido, eu queria colocar 4 questões. A primeira delas, doença infecto-contagiosa fora da área de isolamento pode caracterizar essas 3 situações aqui. Resfriado comum é uma doença infecto-contagiosa. Gripe comum, influenza não complicada, é uma doença infecto-contagiosa. Conjuntivite viral leve é uma doença infecto-contagiosa. Então, tratar doença infecto-contagiosa fora da área de isolamento, eu estou aumentando demasiadamente o conceito de que se tentou regulamentar sobre doença infecto-contagiosa. Então, o hospital inteiro, ou dizendo toda a área assistencial do setor hospitalar, do setor da saúde, né, dos estabelecimentos da saúde, estariam alcançados por um possível pagamento de insalubridade de 40%. Daí da importância de ficar restrito à questão da área de isolamento. E também não é qualquer área de isolamento. Que às vezes você isola o paciente não porque ele está transmitindo algum tipo de doença, mas é justamente para que ele não pegue nenhum tipo de doença dentro do estabelecimento de saúde, dada a sua fragilidade fisiológica daquele momento. Então também não é qualquer área de isolamento. A outra situação que eu gostaria de frisar novamente é que os lead cases que foram a base para esses 2 temas são COVID. Não é qualquer doença contagiosa, é COVID. E COVID, levando em consideração a questão do ano de 2020, 2021 e 2022 principalmente. Porque a partir daí houve a vacina. E com a vacina, COVID passou a não representar nenhum risco maior para nenhum trabalhador da área assistencial, como para a população em geral. E aqui também eu queria destacar 2 questões em relação ao contato. Que o contato exige exposição ao risco biológico, não bastando apenas a proximidade física. Precisa ter um contato real com aquele paciente que esteja ali com alguma doença infecto-contagiosa, que no caso era a Covid de 2020 a 2022. E por fim, o contato precisa ser habitual e não esporádico ou eventual. Habitual no que se refere a ter esse profissional ter uma vinculação direta com o tratamento daquele paciente, onde ele interage com aquele paciente ao longo do dia na busca da sua recuperação. Então também não é qualquer contato habitual. Essas são as conclusões que nós do setor empresarial tiramos da saúde, quando se trata dessa questão da insalubridade. E nos 20 segundos que me restam, eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para vocês em relação ao nosso setor. Eu escutei essa frase há um tempo atrás no estado da Bahia, e ela representa, eu acho que ela nos representa muito, e diz muito o que é o setor da saúde. O setor da saúde é o único dentre todos os segmentos econômicos que todas as pessoas terão contato com ele, no começo, no meio e no fim. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Clóvis. Me parece que o tratamento dado por doutor Clóvis é um choque de realidade, da realidade médica, que muitas vezes nós, magistrados e os advogados e o Ministério Público, não tem a efetiva percepção.
Evidentemente que a precaução e a prevenção são as balizas mestras, me parece, de condução do problema da saúde, do ambiente de trabalho na saúde. Mas essa realidade é fundamental, principalmente neste momento em que esses dois temas importantes estão em vias de fixação pelo Tribunal Superior do Trabalho. Agora, finalmente, vamos ouvir o Dr. Valdirley Castanha, abordando desafios e perspectivas do trabalho no setor da saúde no Brasil. Auxiliar de enfermagem, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, membro da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS e do Fórum Nacional de Enfermagem, dirigente da Federação Sindical dos Trabalhadores do Setor de Saúde Interamérica, da Internacional de Serviços Públicos e foi conselheiro titular do Conselho Nacional de Saúde. Teremos, então, nesse momento, o prazer de ouvir o Dr. Valdirley Castanha. Bom dia a todos e a todas. Me ouvem bem? Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite para vir nesse congresso. Congresso tão importante aqui para a gente discutir as condições de trabalho e a CNTS se sente muito orgulhosa aqui em receber esse convite. Tá? Sou presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, uma categoria muito importante no Brasil e que muitas vezes as pessoas só se lembram quando precisa. Às vezes as pessoas não se lembram desses trabalhadores e trabalhadoras. 80% da categoria formada por mulheres a nível nacional. Mulheres que possuem 2 vínculos, muitas vezes 3 vínculos de emprego e mais o lar para estar cuidando. Queria inicialmente apresentar mais ou menos os números que nós representamos a nível nacional, diferem um pouco do que foi colocado aqui, porque a nossa pesquisa ela é baseada na RAIS e os números que foram colocados aqui eles são pelo CAGED e os nossos números são de 2022. Nós temos aí, em 2023, melhor dizendo, perto de 3, 4 milhões de trabalhadores do setor. Tá? Na administração pública, 850 mil trabalhadores. Setor privado lucrativo e sem fins lucrativos, à época, 2 milhões e 400, talvez um pouco defasado esse número. E mais a assistência social, 150 mil trabalhadores. Os números apresentados anteriormente foram pelo CAGED, mas eu fiz questão de, mesmo assim falar sobre eles, porque demonstra uma situação bem clara aqui, que é o crescimento do setor. Um dos setores que mais crescem e que mais emprega no Brasil, como terceiro setor, é o setor saúde. E é um dos setores que mais cresce no Brasil. Tá? Nós, enquanto trabalhadores, e isso é de longa data já, estamos submetidos a muitas transformações. Eu coloquei aqui como recentes transformações, mas se a gente olhar bem, nós temos no Brasil talvez um dos setores que mais emprega, né, oferece serviços, né, de forma diferenciada. Por isso que a gente chama assim que nós temos um mosaico de formas de contratualização. Tá? Nós temos trabalhadores seletistas, PJ, né, os médicos talvez é uma das categorias que mais são pejotizadas no Brasil. Algumas outras categorias de nível médio também, eu quero destacar aqui o pessoal da radiologia, que há muitos anos já vem numa crescente pejotização. Os cooperados, temos uma quantidade muito grande de trabalhadores cooperados, terceirizados e, por que não dizer, quarteirizados. Terceirização sobre terceirização, algo que acontece muito comum no nosso setor. Os temporários, os contratos intermitentes.
Então nós temos uma salada de formas de contratação do nosso setor e que a gente precisa conviver com isso, né? E isso traz muitas vezes a fragmentação da responsabilidade até empregadora. Nós temos no mesmo ambiente de trabalho pessoas que são pejotizadas, pessoas que são seletistas, um trabalhando ao lado do outro, outros que são cooperados e muitas vezes até cooperativas que a gente tem dúvidas sobre, né, os objetivos dessas cooperativas. Tá? Nós temos aí a precarização das escalas de trabalho como consequência dessa variedade de formas, tá, de contratação, dificuldade aí que impõe limitação da atuação do próprio sindicato. Nós temos, às vezes, no mesmo setor de trabalho, 6, 7 sindicatos que representam trabalhadores naquele ambiente de trabalho, tá? Trazendo um enfraquecimento do diálogo. A gente não consegue, muitas vezes, enquanto dirigente sindical, né, chegar num setor de trabalho e saber se exatamente aquele trabalhador está vinculado à tua entidade sindical ou uma outra entidade sindical. Isso tem fragmentado muito, digamos assim, né, as relações de trabalho. Tá? Temos aí impactos significativos, né, com as novas tecnologias, né, que reconfiguram o trabalho, tá? Trazendo assim situações que talvez tenham a longo prazo impacto direto na forma de empregabilidade. A questão da telemedicina, tá, é uma delas, monitoramento de remoto por escalas de trabalho, de plataformas de escalas de trabalho, tá? A questão do IA, a inteligência artificial que a médio prazo certamente vai nos impactar diretamente na forma de contratação e nós estamos muito preocupados com isso. Como é que se darão as relações de trabalho a partir dessas modernidades que estão surgindo? Tá? Como regulamentar isso? Nós não temos isso claro ainda e nós achamos assim, enquanto confederação, que nós precisaremos ter sindicatos preparados, isso tanto do ponto de vista dos empregados, quanto do ponto de vista dos empregadores, para a gente regulamentar essas novas formas de contrato. Nós precisaríamos ter aí, para onde nós vamos caminhar agora, como é que nós vamos tratar essa nova gestão das plataformas. Simplesmente nós vamos deixar desregulamentados isso, né? Como é que nós vamos tratar a questão da automação do mercado de trabalho? O setor vive assim em transformações, em transformação contínua, tá? E nós precisamos aí, eu tenho que dar uma passada porque o tempo corre rápido, tá? Buscar aí através das negociações coletivas, garantir proteção social, condições dignas de trabalho, segurança, não só os trabalhadores, mas os próprios pacientes. Quando a gente coloca no mesmo ambiente de trabalho pessoas que a gente não consegue, muitas vezes, fazer um serviço articulado, né, com a equipe de trabalho articulada, a gente pode, inclusive, colocar os pacientes em riscos. E isso, nós estamos bastante preocupados com isso. O nosso ambiente de trabalho, ele é basicamente hoje exercido por escalas de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Nós temos turnos de 24 por 72, múltiplos vínculos de emprego, pessoas que trabalham 2 ou 3 vínculos de emprego, alta carga emocional por conta dessa sobrejornada que a gente verifica. E nós entendemos que a gente precisa regulamentar isso o quanto antes, sob pena da gente colapsar, inclusive, o setor. Tá? Eu vou passar aqui para ir diretamente às negociações, tá? Já que o tempo ele urge, tá? Para mostrar para vocês como é que se dão as negociações no setor saúde. A CNTS, enquanto confederação, ela tem no seu sistema confederativo 230 sindicatos,
10 federações. E será que todos os trabalhadores estão protegidos por negociações coletivas? Nós entendemos que não. E eu vou mostrar os números aqui, por que a gente entende que o processo de negociação coletiva no setor, ele está aquém da nossa necessidade. No sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente possui hoje, vigentes atualmente, de 230 sindicatos que nós temos 117 convenções coletivas de trabalho e 783 acordos coletivos de trabalho. Ora, se a categoria econômica está subdividida basicamente em dois grandes setores, o chamado setor lucrativo e o setor sem fins lucrativos, se nós temos 230 sindicatos de empregados no Brasil, nós teríamos que ter, no mínimo, aproximadamente 450 a 500 convenções coletivas de trabalho. Nós temos a metade dos sindicatos que conseguem fazer uma convenção coletiva de trabalho. Claro, temos 783 acordos coletivos, mas nós precisamos lembrar que nós temos quase 900 mil CNPJs no Brasil, como foi colocado aqui recentemente pelo Clóvis, que representa a Sines Saúde. Então, assim, isso quer dizer, a nosso ver, que nós estamos longe de ter uma cobertura das negociações coletivas que possa trazer aos empregados mais dignidade, mais respeito, né? Melhores condições de trabalho, um salário mais justo, né? A estimativa nossa, enquanto confederação, é que para a gente ter uma cobertura geral de negociações coletivas no Brasil, nós precisaríamos em aproximadamente 1.000 convenções coletivas de trabalho. É claro que a gente pode ter os acordos coletivos de trabalho também, como forma de complementação daquilo que as convenções coletivas de trabalho possam não estar abrangendo. Qual o papel das entidades nacionais? Será que nós vamos continuar deixando somente as negociações acontecerem lá na base, lá com o sindicato, com a empresa, com o sindicato entre sindicatos locais? Será que as entidades de segundo e de terceiro grau não podem encontrar uma solução ou ajudar no processo de negociação coletiva? Qual é o nosso papel enquanto entidades de grau superior? Nós poderíamos, a nosso entender, né, enquanto entidades nacionais, para fortalecer o processo de negociação, fazer alguns acordos definindo condições mínimas dentro do processo de trabalho, né? Garantir alguma proteção uniforme para os trabalhadores a nível nacional num setor tão importante que é o setor saúde, para justamente a gente fortalecer o processo de negociação. Será que a gente não pode instituir negociações nacionais, inovando o nosso processo de negociação? Será que isso não fortalece as nossas entidades, tanto de empregadores quanto de empregados? Será que nós estamos, de fato, exercendo o nosso papel enquanto entidades nacionais? Eu acho que o processo de negociação, especialmente a partir da reforma trabalhista, ele mudou. Ele está nos dando oportunidades para a gente fortalecer as nossas instituições. Mas talvez a gente não esteja, digamos assim, se valendo dessa possibilidade, né? Nós temos aí grupos econômicos grandes. Como que eu tenho um trabalhador de um grupo econômico nacional que trabalha no município vizinho, o mesmo grupo vizinho presta serviço no município ao lado e as condições serem totalmente adversas. Num local eu tenho acordo, no outro local eu não tenho acordo. Por que a gente não aproveita essa possibilidade, através das entidades nacionais, intermediar essas negociações, especialmente com os grandes grupos econômicos, tá? E aí eu precisei colocar aqui, porque a tentativa de negociação que a gente vem
estabelecendo a nível nacional, ela não é de hoje. E eu coloquei aqui como exemplos de frustração que nós tivemos nesse período. Não me faltou outra palavra na hora que eu fui escrever isso, senão colocar como frustração. Nós tivemos excelentes oportunidades da gente estabelecer e dar garantias mínimas aos trabalhadores e regulamentar algumas coisas do setor. Nós instituímos uma mesa nacional de negociação, mas que infelizmente a gente não conseguiu avançar, por falta de efetividade. Tentamos negociar o piso salarial da enfermagem, que foi uma grande conquista nacional, foi uma grande conquista, e a gente enfrenta problemas para aplicar o piso salarial da enfermagem, que é lei. Nós tentamos regulamentar isso, nós não conseguimos. Tentamos negociar algumas questões relacionadas à Covid, trazendo mais segurança, mais proteção aos trabalhadores. Discutimos isso dentro do Ministério Público, discutimos dentro do Tribunal Superior do Trabalho, mas nós não avançamos. Nós não conseguimos sequer regulamentar o espaço de descanso dos trabalhadores. Nós temos uma lei, que é o descanso da enfermagem, a sala de descanso da enfermagem, e nós não conseguimos regulamentar isso. Tentamos fazer isso via administrativa. Vamos ter que procurar outros canais, obviamente que vamos ter que procurar outros canais. Mas nós não temos capacidade de regulamentar isso. Nós não temos condições de sentar empregados e empregadores a estabelecer condições mínimas para fazer, a garantir, digamos assim, aquilo que é de direito nosso. Não precisaria estar na lei. Que é um espaço de descanso no intervalo de uma jornada de 12 por 36. Quando tem 1 hora, 2 horas de intervalo, eu não tenho um local regulamentado para isso. Claro que nós tivemos alguns avanços no setor e eu quero registrar aqui como exemplos positivos. A CNTS conseguiu fazer um acordo com o sindicato das instituições beneficentes religiosas e filantrópicas, a nível nacional, que a gente chama de um acordo guarda-chuva, para aquelas regiões onde os sindicatos não possuem representação. Então, no chamado setor inorganizado, a CNTS e o sindicato conseguiram fazer um acordo e com validade, digamos assim, para que se aplique essa convenção coletiva lá naquela localidade. É um exemplo positivo e que eu acho que a gente poderia fazer com os demais setores também. A gente sabe que existem localidades que é difícil fazer a negociação mesmo. E se a gente conseguir articular a nível nacional as instituições nacionais a fazerem essa proteção, fazerem esses acordos coletivos, a gente naturalmente vai trazer as empresas e os sindicatos locais laborais ou econômicos para dentro das nossas convenções coletivas. A CNTS participa de um acordo nacional com a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, nessa modalidade. Nós temos aí quase que 50 sindicatos que representam trabalhadores dos empregados da EBSER. Mas o acordo é centralizado, é um acordo nacional, onde os sindicatos realizam as assembleias, autorizam a confederação a fazer o acordo coletivo, através dos sindicatos são ouvidos os trabalhadores e tomadas as decisões. Então, a gente pode utilizar esse exemplo tanto para os grandes grupos econômicos, quanto para as chamadas bases inorganizadas. Então, são propostas que a CNTS defende e que acho que fortalece a negociação coletiva, fortalece o papel das instituições, e que trariam maior segurança, maior proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde nessas chamadas regiões desprotegidas. Então, essa é mais ou menos a visão da Confederação. A gente espera que a gente possa avançar nessas propostas que nós estamos colocando aqui, e a CNTS estará sempre à disposição para o diálogo, que nos parece que é o caminho adequado para a gente buscar soluções e não a gente ficar necessitando da legislação ou do judiciário para a gente fazer as nossas negociações coletivas. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, doutor Castanha, que, na verdade, também nos deu um banho de realidade. O grande problema é que não existe sindicato de pejotizados, de terceirizados, de quarteirizados. E tudo isso para levarmos a uma conclusão da imprescindibilidade da negociação coletiva nesse momento. A pedra de toque está exatamente na interlocução com as partes. Não é? É triste que nós não consigamos chegar a um convívio, porque a centralidade do ser humano é que deve presidir qualquer análise do fenômeno trabalho. É o ser humano que é a fonte do trabalho, seja ele encapsulado numa PJ, numa cooperativa, é o ser humano que precisa da atenção, do respeito. Agradecemos a todos os palestrantes e agora é dever do presidente da mesa, do painel, entregar os diplomas de participação